O golpe militar que ocorreu no dia 31 de março de 1964 vem sendo muito discutido nos dias de hoje, seja pela vitória do filme Ainda Estou Aqui no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro ou por decorrência dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Porém, o que poucos sabem, em especial as novas gerações, é o papel que Santos exercia durante esse importante período histórico. Quando pensamos na história de Santos, logo vem em mente palavras-chave como o Porto, café e até o próprio time de futebol. Mas o que iremos tratar nesse vídeo é uma parte de nossa história que é ignorada pelo imaginário popular. A memória de uma ilha rebelde que lutava pelas causas sociais que acreditava, sendo pioneira nas primeiras greves trabalhistas do país. E que, desde o dia em que foi consumado o golpe, tiveram esses ideais de luta silenciado diante do regime autoritário que se instaurou, e consequentemente alienando as próximas gerações desses ocorridos. Nos anos 60, por resultado de acontecimentos decorrentes do início do século XX, grande parte da população santista era formada por trabalhadores da construção civil, servindo nas obras de ampliação da cidade, e do porto, que nessa época, além de exportar café, recebia um alto número de imigrantes, fazendo com que existisse uma troca de culturas muito grande entre os trabalhadores estrangeiros e os brasileiros que ali moravam, em especial com os italianos e os espanhóis, que traziam consigo a vivência da luta pelas causas sociais nunca antes vistas nessas terras. Desse modo, os operários santistas eram então introduzidos aos ideais do comunismo e do anarquismo. Isso fez com que Santos tivesse um engajamento pelas causas trabalhistas que outras cidades só vieram a ter anos mais tarde. E o Porto, além de possuir um importante papel econômico, para a cidade ele também detinha um importante papel social, sustentando episódios como quando estivadores se recusaram a embarcar sacas de café para o general Francisco Franco, em meio à Guerra Civil Espanhola, ou no caso da transferência de 32 funcionários do Moinho Paulista, onde houve uma paralisação completa dos serviços locais por 24 horas, incluindo o Porto. Os seguintes fatos fizeram com que a cidade recebesse apelidos como Pequena Moscou, Ilha Vermelha e Porto Vermelho. Ao longo das décadas de 30 e 50, esses acontecimentos desencadearam no surgimento de dezenas de sindicatos, que eram extremamente organizados e engajados, incentivando a criação de escolas, fundos previdenciários, jornais próprios e fazendo com que a vida política de Santos fosse sempre muito participativa, lotando comícios e sendo um importante cabo eleitoral para políticos do âmbito da esquerda, que... Após o fim do Estado Novo, a população brasileira respira novamente a democracia, e as eleições de 1945, além de consolidar o general Eurico Gaspar Dutra como novo presidente, também mostram ao país que, apesar do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ter obtido apenas 9% dos votos para a presidência, seu crescimento nos próximos anos seria uma questão de tempo. Fundado em 1922, no Rio de Janeiro, o partido vivia em uma linha tênue e constante entre a legalidade e a ilegalidade. Porém, naquele ano, eles estavam aptos a participar do processo eleitoral. A cidade de Santos se torna a joia da coroa para o partido por vários motivos. A formação dos primeiros diretórios, 3 anos após sua fundação, é um deles. Mas o principal é o fato deles terem fomentado muitas ações populares com o apoio dos sindicatos. Os jornais locais registram no período de 6 a 28 de outubro de 1945 a promoção de postos de saúde, práticas esportivas, festas, cursos de alfabetização, tricô e conversação em locais como Morro da Penha e Macuco. Isso fez com que a população trabalhadora tivesse uma simpatia que era retribuída em forma de votos. Como já havia se tornado corriqueiro na vida do partido, nas eleições municipais de 1947, o PCB é impedido de participar do pleito, porém consegue encontrar uma alternativa com a criação de uma nova sigla, o PST, Partido Social Trabalhista, deixando claro ao eleitor que aqueles eram os seus candidatos.
Formados por estivadores, trabalhadores da construção civil, metalúrgicos e até mesmo uma doméstica, os candidatos dessa nova velha sigla conseguem eleger 14 dos 31 vereadores de Santos, sendo esse um marco simbólico ao demonstrar que Santos era fiel aos seus ideais progressistas. Entretanto, no ano seguinte, 1948, a Guerra Fria se tornava cada vez mais polarizada e o Brasil precisava escolher um lado. Com isso, todos os 14 vereadores que já haviam sido diplomados nunca chegaram a tomar posse, e a partir daí iniciava um processo de extrema propaganda de comunista, com os sindicatos tendo suas atividades monitoradas e seus jornais censurados. Apesar disso, Santos já havia se provado fiel, e nas eleições seguintes continua votando em chapas progressistas, como Getúlio Vargas em 1950, que depois de eleito manteve as políticas anticomunistas, que mesmo assim não satisfizeram as forças ocultas que o forçaram a se suicidar. O fato era que os Estados Unidos precisavam combater o avanço soviético que crescia nas Américas, então o interesse em cima de gerar golpes de Estado nos países sul-americanos era enorme. Para isso, fomentaram e mantinham contato com essas tais forças ocultas, que por sua vez os deixavam atualizados sobre possíveis avanços do mal vermelho. Supunha-se que a morte de Getúlio em 1954 colocaria um fim ao período de autoritarismo e instabilidade que tomava a política nacional até então, mas o que estava por vir seria ainda pior. Nos anos seguintes foram marcados por sabotagem de eleições, governo sem força política, renúncia de presidente da República e até a tentativa de implantar o parlamentarismo foi colocada em plebiscito, mas o golpe final foi o que veio a acontecer em 1964. A armadilha já estava sendo planejada desde o ano anterior, 1963, quando então o presidente, João Goulart, propôs as reformas de base, que entre muitas das propostas estavam a reforma agrária. Isso serviu para que nos meses seguintes, os militares costurassem junto com o governo americano os primeiros passos do que viria a ser o golpe militar, sendo um divisor de águas na história brasileira, pois... Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro. Dia 31 de março de 1964, as subdivisões do Exército que estavam posicionadas em locais estratégicos como Belo Horizonte e Rio de Janeiro se deslocam até Brasília com a missão de depor o presidente da República. Todo esse movimento seguiu acompanhado pela mídia durante o dia inteiro, como uma espécie de novela épica, em que todos queriam saber qual seria o seu desfecho. O capítulo final do golpe coloca os militares se deparando com o Palácio do Planalto vazio e o presidente da Câmara, seu sucessor legítimo, anunciando que o cargo da presidência estava vaga. Jango tinha viajado para o Rio Grande do Sul e de lá partiria para o Uruguai, abandonando o cargo e consolidando o golpe. Ao longo do dia, a população santista estava atônita com os rumos que o Brasil seguia. Como reação ao caos político, os presidentes de todos os sindicatos locais se reuniram num apartamento na Avenida Marechal Deodoro, no Gonzaga, para tratar de estratégias para o contragolpe. Entre as medidas, foi acordado que uma greve generalizada aconteceria no mesmo dia, perdurando até que viesse uma reação do exército alocado no Rio Grande do Sul, onde Jango se encontrava. Porém, a noite chegou e a notícia que ninguém gostaria de ouvir acabara de ser divulgada. O presidente e o então governador do estado gaúcho, Leonel Brizola, saíram do país. A esperada reação não chegaria e todos que conseguiram dormir naquela fria madrugada de outono torciam para que, quando acordassem, percebessem que tudo aquilo não se passava de uma piada de 1º de abril. Dia 1º de abril de 1964. O pesadelo continua. As primeiras medidas do novo governo foram tomadas e, por ordem do governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, todos os sindicatos tiveram suas sedes invadidas, sob a alegação de que possuíam fuzis e metralhadoras, visando implantar uma revolução socialista. Essas alegações se mostram nitidamente equivocadas quando observamos que o Sindicato dos Operários Portuários, por exemplo, teve sua sede invadida por 200 homens armados, contra 5 diretores e 6 associados, todos sem quaisquer tipo de armamentos presentes. Esse dia foi marcado por prisões atrás de prisões, lotando todos os presídios da cidade, tornando necessário até soltar alguns presos de pequenos delitos para comportar todos que eram chamados de subversivos. Para além dos sindicatos, instituições, entidades e empresas públicas sofreram intervenções, como ocorrera com a Capitania dos Portos do Estado de São Paulo.
sob o comando do capitão Júlio de Sá, lançou o comunicado convocando todos os trabalhadores que fossem bons brasileiros a comparecerem ao trabalho imediatamente, ameaçando que quem não seguisse a sua ordem seria substituído por brasileiros que compreendessem a gravidade do momento. Por trás dessa cortina de medidas, existiam planos do governo dos Estados Unidos para a invasão da costa brasileira caso houvesse alguma reação popular contra o golpe. O Porto de Santos seria um dos primeiros alvos. Era necessário agir com extrema rapidez e precisão para eliminar os potenciais focos que fossem contrários à ditadura. Um dos casos mais emblemáticos e duradouros foi quando o novo comandante militar da Baixada Santista, o coronel Antônio Erasmo Dias, atua no núcleo rebelde mais delicado, a refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, que ainda na madrugada do primeiro dia havia posicionado um guindaste nos portões do local, ameaçando explodir toda a refinaria caso ela fosse invadida. Como os policiais designados desconheciam o funcionamento dos maquinários, isso fez com que se gerasse uma tensão que perduraria por semanas. Dia 24 de abril de 1964. As greves já haviam sido contidas, mas não aniquiladas. Era preciso fazer algo que enterrasse de vez o brilho ousado daquela ilha. Então, carregado por 2 rebocadores, chega ao Porto de Santos o envelhecido navio Raul Soares, que ao invés de atracar ao cais, aquela embarcação que um dia serviu como transporte aos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra, encostou em um banco de areia próximo à Ilha Barnabé, e por ali permaneceria pelos próximos meses, o que viria a ser um sombrio navio-prisão. Ao falarmos sobre Raul Soares, é preciso levar em conta as 2 versões da história, a oficial e o que de fato aconteceu. A história oficial defende que o navio viera com o intuito de suprir a necessidade de superlotação que as poucas cadeias de Santos se encontravam. Já a história do que de fato aconteceu mostra que o navio tinha como objetivo intimidar o povo de Santos e mostrá-los a força que a nova ordem política e social detinha. Esses contrapontos não são meros achismos, sendo confirmados até mesmo por Erasmo Dias em depoimento ao livro Sombra sobre Santos, em que diz, abre aspas, é claro que o navio Raul Soares não foi trazido para cá por necessidade de mais prisões. O motivo era psicológico, é evidente. Fecha aspas. Estima-se que um total de 150 pessoas ficaram detidas no navio-prisão, vivendo em condições insalubres, em celas que inundavam constantemente, com policiais fazendo frequente tortura psicológica nos presos, que se encontravam rodeados de um mar de incertezas sobre a vida e a morte que os assombraram para além dos 6 meses que o Raul Soares ficou encostado no Porto de Santos. O navio havia cumprido sua missão. Aquele castigo contribuiu para que se encerrasse qualquer possibilidade de um novo levante popular, e ao fim de sua jornada, a embarcação se tornou sucata, assim como as pessoas que ali passaram, que se viram sucateadas perante o poder de um governo. No ano seguinte, 1965, aconteceriam as eleições municipais no país. A população não demonstrava motivação em votar novamente. Nesse meio tempo, as cassações de direitos políticos continuavam, como a do então prefeito José Gomes e o vereador Luiz Rodrigues Corvo, ambos acusados de compactuarem com os comunistas. O governo do já empossado presidente General Castelo Branco queria consolidar o golpe por meio do apoio popular e estava disposto a fazer o que fosse possível para que os candidatos do governo se elegessem. A estratégia era sabotar a oposição, para impedir eventuais surpresas no pleito que aconteceria em março daquele ano. Para isso, no início de fevereiro, o DOPS comunicou à Justiça Federal a impugnação da candidatura de Esmeraldo Tarquínio, candidato a prefeito pela oposição em Santos. De origem humilde, Tarquínio era santista e havia começado a vida política pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, sendo eleito vereador. Em 62, conquistou o cargo de deputado estadual, que confirmava sua popularidade crescente. Nas eleições de 1968, o clima parecia animoso. A passeata dos 100 mil organizada pelo movimento estudantil no Rio de Janeiro, somada à troca de presidente, ofereceu esperança para a oposição de que o regime chegaria a seu fim. Em Santos, os ares da democracia pareciam soprar nas urnas da cidade. Com o bipartidarismo, Esmeraldo Tarquínio, pelo MDB, volta para a disputa pela prefeitura com chances reais de vitória. Essa possibilidade levantou a grande polêmica da campanha: um negro assumindo o cargo de prefeito. Seu candidato a vice, o vereador Oswaldo Justo, que havia sido preso por um curto período de 64 sob a alegação de ser subversivo, lembra do ocorrido também em depoimento ao livro Sombra sobre Santos, em que diz haver setores da Câmara que ficaram indignados com a ideia de um negro na prefeitura.
Mas nada disso preocupava os eleitores, que em 17 de novembro de 1968 confirmaram Tarquínio com os expressivos 45 mil votos contra 36 mil do candidato da situação. Uma euforia tomava conta da cidade. Parecia que os tempos realmente estavam mudando. Até que em dezembro do mesmo ano, como forma de reagir aos levantes populares que tomavam o país, o presidente Costa e Silva assina o Ato Institucional número 5, o AI-5, que entre suas muitas facetas permitiu ao executivo intervir nos estados e municípios. O já diplomado prefeito veio a sentir o impacto das novas medidas em março do ano seguinte, quando viu seu mandato de deputado estadual ser cassado e seus direitos políticos revogados pelos próximos 10 anos. Isso significava que ele estava impossibilitado de assumir a prefeitura, deixando o cargo para seu vice, Oswaldo Justo. Porém, em solidariedade ao amigo, no mesmo dia ele apresenta para a Câmara sua carta de renúncia. Com a cidade sem prefeito, Santos sofreria a intervenção federal, transformando a cidade em zona de segurança nacional. A partir disso, os próximos prefeitos seriam nomeados pela presidência, sendo um golpe fatal que acabaria com o último resquício de rebeldia que havia sobrado na ilha. Em seu lugar, assumiu o general Clóvis Bandeira Brasil, que... Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano. O interventor havia sido empossado no Rio de Janeiro e só chegou a Santos 2 semanas depois. Sem nenhuma identificação com a cidade, o mandato do general talvez tenha sido um dos piores governos que Santos já teve. Com a Câmara de Vereadores à mercê dos interesses militares desde 64, ideias extravagantes eram aprovadas sem questionamentos, por um governo marcado pela apatia de projetos e desvios de verba que deixaram um rombo financeiro que só foi ser pago anos depois. Bandeira Brasil ficou no cargo até 1974. Posteriormente, seguiram mais 4 prefeitos indicados. Também no conturbado ano de 1968, o Centro dos Estudantes de Santos, o SES, foi proibido de exercer suas atividades. Atuando desde os anos 30, a organização era ativamente militante, estando diretamente ligada com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, entidade mais atacada e perseguida pelo regime militar. Mesmo proibido, o centro operava clandestinamente lutando contra a ditadura. Contudo, a atuação do centro sofreu um duro golpe quando viu o principal representante, o líder estudantil Jaime Rodrigues Estrela Júnior, o Cebola, ser preso no doicode, junto com Vladimir Herzog e David Capistrano. Os efeitos desencadeados pela tortura que sofreu levou ao seu falecimento anos depois. Sua luta em prol à retomada da democracia teve o reconhecimento da Câmara Municipal, que, em 1996, determinou que a rodoviária de Santos levasse o seu nome. O tempo passava, e depois de tanta repressão e censura, a população santista estava mudando. Durante o governo militar, o país deteve um grande crescimento econômico, fazendo com que a cidade não fosse mais formada, em sua maioria, por segmentos trabalhistas, e as novas gerações que ali cresceram eram desinteressadas em debater as reivindicações sociais que Santos necessitava. Foi com esse desinteresse que os primeiros movimentos pela retomada da autonomia iniciaram, e no final dos anos 70 e início dos anos 80, muitas propostas foram sugeridas. Políticos santistas foram até Brasília pressionar o Congresso Nacional pela retomada da autonomia, sem sucesso imediato. Inicialmente, esses movimentos foram marcados por pouca participação popular, sendo encabeçado, em sua maioria, pela geração passada. A situação viria a mudar quando, no dia 10 de novembro de 1982, um fato novo abalou o emocional dos santistas. Esmeraldo Tarquínio morria vítima de um aneurisma cerebral. Mesmo com os atos esvaziados, ele, o último prefeito eleito diretamente, representava um ideal de luta que havia sobrevivido a todos esses anos de ditadura. Seu velório lotou as ruas da cidade, em uma multidão que não saía às ruas há pelo menos 15 anos. Foi durante a homenagem que ficou claro que a autonomia era também uma questão de honrar o falecido prefeito. E assim foi feito. A mobilização cresceu. O Centro dos Estudantes deteve um importante papel de divulgação das ideias pró-autonomia por parte das gerações mais novas. As manifestações tiveram aderência, alcançando o futebol. A torcida do Santos levou os protestos aos estádios, fazendo com que a pauta tivesse projeção nacional. Após todos esses atos, como um bebê que nasce com uma esperança de um futuro melhor, 9 meses depois, um decreto-lei resgata a autonomia de todas as cidades que sofreram intervenção. Com essa libertação, as conversas sobre as eleições se intensificaram, e entre os candidatos estava Oswaldo Justo,
que se um dia renunciar ao seu mandato de prefeito, em 3 de junho de 1984, era sagrado vencedor por meio do voto popular, e como uma graça do destino, a chapa era formada pelo filho de Esmeraldo Tarquínio, como vice-prefeito, fechando assim um ciclo de ameaças e autoritarismo que marcaram para sempre a história de Santos. O que vocês acabaram de assistir é o que seria o final do vídeo. Mas enquanto eu estava editando, eu percebi que esse não era o final ideal. Então eu preparei um pequeno texto do que eu acredito que seja o final mais adequado para o vídeo. Então vamos lá. Existem muitas conclusões que podem ser tiradas das consequências que a ditadura causou em Santos. Mas durante minhas pesquisas, percebi um tabu velado que existia em cima do assunto. E quando comentava sobre qual seria o tema do próximo vídeo, todos tinham a mesma reação. Uma cara irônica, seguido de um "é melhor fazer outra coisa", ou um "você tem certeza disso?". Ao longo dos meus estudos, percebi que a internet também fazia questão de não comentar sobre, sendo necessário apelar para livros que foram publicados na época. Pensando nisso, me lembrei de um filme chamado A Cidade Sem Passado, onde retrata os desafios enfrentados por uma garota ao escrever uma redação sobre um tema, que até então ela não sabia, ser um tabu para a cidade. Me identifiquei com a personagem quando fui percebendo que muitos têm a necessidade de apagar ou simplesmente esquecer essa parte de nossa história. Algo que não faz sentido quando nos perguntamos qual o papel de uma cidade para a história de seu país. Stalingrado, por exemplo, é um grande símbolo de resistência russa. Waterloo, na Holanda, foi peça-chave para a derrota de Napoleão na Europa. E além dessas, muitas outras cidades se orgulham de terem resistido a quaisquer ameaças que vieram a sofrer ao longo de sua trajetória. Mas por que a nossa busca esquecer? Por que tanta necessidade de virar a página? E principalmente, o que aconteceu com aquela Santos rebelde que fez o que estava ao seu alcance para sabotar um regime em que não concordava? Bom, nem o meu canal e muito menos esse vídeo são capazes de responder essas perguntas, mas acredito que a sociedade santista seja capaz de decidir se pretende permanecer vivendo, assim como no filme, em uma cidade sem passado. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a